eu disse para vocês no outro vídeo, que até vou deixar marcado aqui em cima, sobre introdução alimentar, você sabe quais são os sinais de prontidão para iniciar a introdução alimentar do seu bebê? Lembra que eu comentei no outro vídeo que eu ia trazer um pouquinho sobre isso? Então vamos falar sobre isso hoje, vem comigo! Olá, meu nome é Bruna Ramos, eu sou especialista em sono e amamentação do bebê e vem comigo para você entender quando o seu bebê está pronto para começar a introdução alimentar. Bom, o primeiro sinal é ter 6 meses, né, gente? Sim, hoje em dia a introdução alimentar deve ser somente aos 6 meses, independente se esse bebê toma leite materno ou fórmula, tá bom? Não tem indicação de começar a introdução alimentar antes dos 6 meses de idade, tá? Única exceção aqui, gente, que eu vou colocar é se o bebê por algum motivo toma leite de vaca, que não é recomendado antes de 1 ano, mas eventualmente a gente sabe que acaba acontecendo e nesse caso, aí sim tem uma recomendação de começar antes, mas é casos bem particulares e aí o pediatra deveria estar certinho. Se o seu bebê toma leite materno ou fórmula, é somente aos 6 meses de idade, tá? Não importa se você vai voltar ao trabalho antes, né? Se o bebê tá com baixo ganho de peso. E tem vídeo sobre curva de ganho de peso aqui, que eu vou deixar aqui pra vocês verem, tá? Sobre isso. Não importa nada. O bebê deve começar a introdução alimentar aos 6 meses de idade, tá? Mudou isso já faz bastante tempo. Infelizmente, a gente ainda tem muito profissional desatualizado que indica com 3, 4, 5 meses. Mas não, tá, gente? Não é o ideal. A indicação é 6 meses. O segundo sinal de prontidão muito importante é que esse bebê deve sentar com pouco apoio ou sem apoio. Ou seja, você coloca o seu bebê lá no cadeirão de alimentação, ele não pode ficar fazendo isso, tá, gente? Ele não pode ficar tombando. Ele deve ficar firminho, né? Então, ele senta com pouco apoio. Então, por exemplo, ele tem um apoio aqui das costas do cadeirão, né? Então, ele fica bem. Ou ele já até senta sem apoio. Ou seja, se você colocar ele sentadinho no chão, ele fica. Né? Então ele não deve ficar tombando. Se ele ainda está tombando, principalmente no cadeirão de alimentação, ele ainda não está pronto para receber alimentos. E por quê, gente? Porque o bebê não sentar, né, com pouco apoio ou sem apoio, aumenta muito o risco de engasgo, sim, né? Porque ele fica todo torto, pode prejudicar a passagem do alimento aqui, né, pelo esôfago para ir para o estômago e pode aumentar o risco de engasgo. Levar objetos à boca. Sim, gente, é importante que para começar a introdução alimentar, o seu bebê saiba levar objetos à boca, né? Ele demonstra que ele tem essa capacidade até para ele poder explorar, né, e pegar esses alimentos e ele mesmo levar à boca, seja ele amassado, seja ele em pedaço, é importante que a gente deixe esse bebê explorar. Então, sim, ele tem que conseguir, né, ele tem que ter essa capacidade de pegar as coisas e levar à boca, brinquedos, essas coisas, tá bom? Então aí esse é o terceiro sinal de prontidão, tá? E se você não sabe, eu tenho um e-book de introdução alimentar, o Alimentação Sem Complicação. Ele é super completo e ele vai te deixar super tranquila e super segura para fazer a introdução alimentar do seu bebê, tá? Ele abrange tudo que você pode imaginar, desde os tipos de introdução alimentar, né, quando começar, como fazer os cortes do BLW e alinhar as suas expectativas em relação à introdução alimentar do seu bebê. Porque isso é uma coisa que eu vejo muito frequente nas mães, ela põe as expectativas lá em cima e quando esse bebê começa a introdução alimentar e não come, elas ficam super frustradas. Então esse e-book vai super te ajudar, né, a você conseguir alinhar suas expectativas com o início da introdução alimentar do seu bebê para você não ficar frustrada aí no processo, tá bom? Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse. O quarto sinal é ter a cervical, né, essa parte aqui, e o pescoço firmes. Sim, se tem um bebê aí de 6 meses que ainda tem esse pescoço muito molinho, não pode começar a introdução alimentar, gente. Na verdade, é esperado que o bebê tenha o pescoço mais firme por volta dos 3 meses, que ele já tenha, né, um domínio melhor, né, da cervical, que ele não fique mais com aquele pescocinho tão bambinho como eles são quando recém-nascidos, né. Então, se o seu bebê tem 6 meses e ainda não tem a cervical e o pescoço firme, precisa de uma avaliação e não pode começar a introdução alimentar. Por quê? Porque também o risco de engasgo é muito grande, tá? Então, não comece a introdução alimentar do seu bebê se ele não tiver essa parte firme e busque a avaliação de um profissional, né, de um pediatra aí, que entenda dessa parte, né, ou fisioterapeuta, neuro, que entenda dessa parte de desenvolvimento infantil para avaliar o porquê que esse bebê com 6 meses ainda não tem o pescocinho firme. O quinto sinal é mostrar interesse pelos alimentos. Sim, né? O seu bebê fica olhando assim quando você come, quer tentar pegar, isso ele não tá passando vontade, tá, gente? Mesmo antes dos 6 meses. Por quê? Ele não conhece os alimentos, ele não sabe o que é aquilo, ele não sabe que aquilo alimenta, que gosto que aquilo tem. Mas bebês são seres curiosos, é normal e faz parte do desenvolvimento. Eles precisam ser curiosos, né, para entender aí o mundo à volta deles, para eles explorarem e irem descobrindo as coisas. Se o bebê não for curioso, né, como é que ele vai descobrir aí as coisas, explorar? Então, o seu bebê ficar olhando assim, quando você tá comendo, querer pegar, é super importante e é um sinal de prontidão, tá? Então aí, ele normalmente também tem esse sinal aí com 5, 6 meses, mas lembra,
tem que ter todos os outros para poder começar. Não basta só ter esse, tá, gente? Não é porque ele tem 5 meses, ele tá tentando pegar, que ele fica curioso, que ele tá passando vontade, não. Ele não tá aguando, não vai dar verme, nada disso, tá, gente? Não vai ter lombriga, não. Ele só tá curioso, ele nem sabe o que é aquilo, ele só quer descobrir o que é aquilo. Então, assim, é uma curiosidade que ele vai descobrir quando ele tiver todos os sinais de prontidão, tá bom? Então, né, ter essa curiosidade, querer ver o que é que você tá comendo, querer pegar, é super importante. Ah, e antes da gente continuar, se você tá gostando desse conteúdo, já curte, se inscreve no canal e assina o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo meu, tá bom? E o sexto sinal, né, de prontidão, gente, é perder ou quase não ter o reflexo de protusão de língua. Mas, Bruna, que é isso? Reflexo de protusão de língua? Que raio de nome é esse, né? O que significa? Vamos lá que eu vou te explicar. O reflexo de protusão de língua é um mecanismo que todo bebê tem, que quando acontece? Como ele só mama, né, ele tem um movimento que ele faz com a língua, e aí a hora que a gente põe algum objeto estranho na boca dele, quando ele é pequenininho, automaticamente a língua dele faz isso aqui, ó. Ela põe pra fora, né? Então, os bebês lá pelo 5º, 6º mês de vida, mais ou menos, vão perdendo esse reflexo. É uma coisa que o bebê nasce com isso, tá, gente? E aí, é um reflexo que a gente chama de primitivo, assim como aquele reflexo de Moro, entre outros reflexos que o seu bebê tem, e ele vai perdendo, justamente para começar a poder começar a introdução alimentar. Então, se você ainda observa que seu bebê tem 6 meses, ele ainda faz tudo que você põe na boca, ele faz assim, ó. Ele ainda não perdeu o reflexo de protusão de língua. Né? Então, com 6 meses, normalmente o que acontece? Ou o bebê já perdeu, né? Não fica mais fazendo isso quando põe um alimento na boca, ou ele tem bem pouco, ele não faz o tempo todo. Então, tá aí, tá ok, tá, ele tá pronto, né? É um dos sinais de prontidão para começar a introdução alimentar. Você vê que ele ainda faz muito esse movimento, aí vale esperar um pouquinho, né? Pra garantir aí que esse reflexo vai ser perdido e ele vai conseguir comer melhor. Porque o que acontece? Se ele tem o reflexo, você põe algum alimento na boca dele, automaticamente ele vai fazer isso aqui. E aí os pais ficam achando que ele tá cuspindo, ele tá vomitando, ele não gostou da comida. Não, na verdade é um reflexo primitivo que tá pondo essa comida pra fora porque é instintivo, né? Tipo assim, ele não consegue nem controlar isso direito. Simplesmente o organismo dele, né, faz isso, né? Então é interessante aí esperar um pouquinho pra esse reflexo diminuir pra você conseguir começar a introdução alimentar, tá? E, gente, por que esperar esses sinais de prontidão? Eu já falei aqui, né, de alimentos que o bebê não pode comer e que tem que ter 6 meses. Por quê? Porque você esperar os sinais de prontidão, você esperar o seu bebê estar pronto, diminui os riscos de engasgo, diminui os riscos de obesidade, de diabetes, de alergias alimentares no futuro. Tem várias coisas que a gente mostra que tem estudos mostrando que você esperar o bebê estar no tempo certo para ele comer, que nesse caso é os 6 meses mais esses sinais de prontidão, evitam problemas lá no futuro. Ah, Bruna, quer dizer que se eu começar a introdução alimentar do meu bebê só aos 6 meses, ele nunca vai ser obeso? Não, porque a obesidade, por exemplo, é um fator que tem muitas questões envolvidas, mas a gente diminui o risco dele ter uma obesidade, por exemplo, a gente diminui o risco de certas coisas. Ah, quer dizer que ele nunca vai engasgar? Não, diminui o risco de engasgo, mas engasgo, gente, lembrem, pode acontecer mamando, com saliva, né, com leite, com fórmula, com água, com comida. Então, o engasgo pode acontecer independente do que esse bebê, do que essa criança, do que esse adulto esteja consumindo, né? E aí é importante que todos os pais, mães e cuidadores desse bebê saibam o desengasgo, né? A manobra de desengasgo, a manobra de Heimlich. Tem vários vídeos aqui no YouTube que vocês encontram sobre isso, de profissionais totalmente capacitados para ensinar, né? Para saber desengasgar esse bebê, saber como agir se esse bebê engasgar. É extremamente importante que vocês saibam como fazer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Comenta aqui pra mim, então, né, como é que foi a introdução alimentar do seu bebê, né? Com quantos meses ele já tinha todos os sinais de prontidão. Lembrando que 6 meses é só com 6 meses, mas e os outros? Ele adquiriu antes, ele adquiriu depois, teve que atrasar um pouquinho aí. Me conta aqui como que foi a introdução alimentar de vocês, né? Aqui a Juju foi assim, ela gostou muito da comida logo de cara, então ela comia super bem. Óbvio que depois foram surgindo as seletividades, que toda criança pode ter aí, né? Mas logo de cara ela aceitou muito bem mesmo, né? Ela gostava bastante de comer, principalmente fruta, e fruta ela gosta até hoje, né? Mas eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo e que ajude vocês a entender aí quando o seu bebê tá pronto pra comer, tá bom? Beijinho e até o próximo vídeo.